Caros compatriotas, caros amigos de Angola, antes de tudo e sobretudo, glorifico o Criador dos céus que permitiu-nos mais uma vez gozar esta liberdade, a que acaba o direito, felizmente, de proteger e defender-nos dos nossos inimigos. Endereço-me mais uma vez à nação que amam, aos povos oprimidos, aos pobres, aos jovens e, essencialmente, aquelas onde o futuro é incerto por causa da mediocracia, da incompetência, da má-fé e da má governação dos dirigentes políticos no poder, em matéria de paz, estabilidade, reconciliação e democracia no nosso país e em África em particular. Dedico-vos esta mensagem do novo ano com a esperança que despertarão a vossa consciência a fim de sair do fanatismo, do impasso, do fatalismo, da resignação e da imoralidade e tomar a sério o vosso destino à mão. A partir do momento onde os jovens vão descobrindo a realidade e a história contemporânea da nossa nação e de África em geral, que vai permitir a sua implicação direta na vida política ou social, espero que isto não seja visto num conceito errado, mas sim como um modelo de convivência ou da gestão das instituições de toda qualquer nação que seja ou sociedade. Antes de tudo, aproveito a ocasião de render homenagem a todos aqueles que lutaram e que sacrificaram as suas vidas numa causa justa e comum, nomeadamente Holden Roberto, Jonas Savimbi, Daniel Chipenda, Nito Alves, Jeremias Chitunda, Salupeta Pena, Arlindo Xenda, Bem e particularmente o meu pai, Cidide Silva Pedro, e a falecida mamãe Isabel Mafuca, por terem posto neste mundo um homem sábio, honesto e modesto. De facto, o fim do ano parece para certos tiranos um sistema e um momento útil para aldrabar o seu povo. Ainda certos discursos continuam a ser considerados tímidos, demagogos e insultantes, que nunca revelaram a verdade da miséria, da pobreza, dos massacres, das exterminações e das extorsões de que são vítimas os seus povos, criando de tal modo tanto luto, tanto orfanato e tanta divisão no seio destes povos. Se calhar neste dia que a maioria das nações consideram como uma data ou como um dia da festa, em Angola e em África em particular, para muitos foi um dia da tristeza. Dia da tristeza porque perdeu um dos seus queridos filhos,
ou um dos seus bens amados, por falta de medicamentos ou de condições condignas, que permitam ou que um angolano ou africano deveria merecer. Até se calhar os cães dos tiranos e de certos generais assassinos neste dia festejaram melhor em relação a um angolano na sua própria terra. Mas, desde que existe ainda esperança, tudo é possível para um povo maduro e corajoso que acredita em mudança no seu país. Sinto-me revoltoso o facto de ver que, num país tão rico como a nossa, os cães e os porcos valem mais ou são mais valorizados em relação a um ser humano. Por isso, os angolanos não podem aceitar e nem admitir os discursos, os slogans lisonjeiros que não têm qualquer sentido nem ajudam a nossa sociedade. De facto, os 35 anos do neocolonialismo do MPLA e 32 anos da ditadura eduardista preocupam e subalternizam todos nós. Também estou indignado a forma como os angolanos do interior e do exterior são tratados, a política de intolerância levada a cabo pelo regime no poder, reagindo de uma forma desumana e transigente contra as massas juvenis angolanas. Em Angola, um cão do Cundipayama, do Copelipa ou de Zé Maria vive melhor que um angolano na sua própria terra. Os nossos hospitais carecem de condições, de medicamentos e de técnicos nacionais capazes de responder às necessidades do nosso povo e os desafios internacionais, nacionais e internacionais. O ensino é o mais pobre e precário que temos, o mais pobre do continente africano. Como sabem, o nosso ensino não é inscrito no programa do Unesco porque não respeita as regras nem o modelo do ensino mundial em relação aos outros países africanos. Até a água e a luz, que são consideradas como uma necessidade primária ou de base e primordial, carecem no seio das populações angolanas. Angola carece de infraestruturas e de emprego para os seus filhos, Por isso, antes de tirar a coisa que está no olho do seu próximo, tire ainda do seu olho. Sabe me ajudar
e oferecer depositadamente o dinheiro dos angolanos em Portugal, Guiné-Bissau e São Tomé, e esqueçam os donos da terra e das riquezas. Isto é uma pura provocação e falta de ética política. Nem só, mas também existe, mas também não existe no seio da sociedade angolana ou no seio do regime, no poder, interlocutores direitos e legítimos capazes de enfrentar e transcender as dificuldades que assolam os angolanos no ponto de vista político, social, econômico e cultural. O MPLA é incapaz de enfrentar estes desafios o MPLA é incapaz de responder positivamente às demandas do povo angolano. Por isso, acaba ao próprio povo, ou ao próprio vítima, de tomar em consideração este obvio e eventualmente levar a cabo ações que podem pôr a mal o sistema a fim de recuperar o poder perdido ou o poder escamoteado, o poder e os direitos que foram escamoteados pelo governo dirigido pelo José Eduardo dos Santos. Os criminosos que nos mataram ao longo dos anos continuam a viver as suas liberdades e o oprimido continua a sofrer sem qualquer socorro de um lado qualquer. Isto é um obvio de facto que toca e abrange a todos nós, sejam os angolanos do interior, assim como da diáspora. O MPLA é incapaz de enfrentar desafios e incapaz de reconciliar os angolanos do sul ao centro, assim como o norte. O que quer dizer finalmente o mérito próprio de conseguir alcançar tudo aquilo que queriam? Isto quer simplesmente dizer que José Eduardo dos Santos trata os angolanos como se fossem crianças sem maturidade, nem inteligência de compreender o que se passa em Angola. No outro lado, esta mensagem demagoga do líder máximo dos mudos significa simplesmente que José Eduardo dos Santos e o MPLA alcançaram tudo quanto foi combinado com os parceiros multinacionais, nomeadamente o saque das nossas riquezas, o aumento vertiginoso da pobreza alimentada pela corrupção extrema, pelos contratos cegos que têm como objetivo de hipotecar o nosso país e as nossas riquezas por completo,
assim como a confiscação total do poder e o controle absoluto das nossas riquezas. Esta atitude é traduzida também como uma provocação e indignação diante do povo angolano assolado pela miséria e pela pobreza extrema, enquanto os filhos de José Eduardo Santos assaltam os cofres públicos, passando centenas de dias nos hotéis e nos restaurantes mais caros do mundo. Os criminosos que nos mataram dia e noite beneficiam da imunidade do chefe do bando. Os gatunos que roubaram dia e noite também beneficiam da imunidade do chefe. O que pode-se esperar de um chefe corrupto e ditador? Sei perfeitamente que os jovens angolanos estão fartos dos discursos dos dirigentes da nossa nação, mas isto não exclui a prestação dos ouvidos aos testemunhos e homens honestos que defendem com bravura e determinação e coragem a nossa nação e a tomada de consciência do nosso futuro e aquela das gerações vindouras. Os discursos demagogos de José Eduardo Santos têm como objetivo de manipular, de instrumentalizar, aliciar e partidarizar Angola e os seus filhos. A natureza de José Eduardo Santos e Parras é de gente com a natureza absolutamente ingrata diante daquelas que o renderam grande trabalho, grande serviço. Este tal comportamento é notado na maioria de tiranos africanos e seus seguidores. Quem teria pensado que um dia José Eduardo Santos ia castigar e abandonar este povo que o sustentou no sangue e no osso, sacrificando de tal forma tantas vidas dos seus irmãos? Até Fernando Miala, que sugava os seios do diabo, foi rompido com a sua mãe adotiva, deixando-o fiel, nu e sem papo. Como se não bastasse, ele vai tão longe enfrentar os grandes interesses da elite e dos multinacionais, eliminando os autênticos filhos de Angola, onde alguns merecem a minha consideração, nomeadamente o comandante Nito Alves, Bacalov, Pascoal Uvoal, Norman Alamvo, Tenente Coronel Dimbondo, Jeremias Chitunda, Salupeta Pena, Arlindo Xenda, Bembem, Jonas Savimbi, Fulumpim Orlando Vitor, Olden Roberto e Daniela Chipenda, que sustentou e enviou ao Baku, na antiga URSS, foi o primeiro boi expiatório, antes de todos. A questão deste oportunista
e assassino de longa data que mata milhares de angolanos, rouba tanto dinheiro do povo e escamoteia os seus direitos e liberdades fundamentais, não é das eleições, mas da revolução como única alternativa absoluta do fim do seu reino. O que se passa em Angola é uma pura e simples traição de uma nação que procura desenvolver-se, o branqueamento de capitais, os paraísos fiscais em Portugal, Brasil e na América. E, aliás, é de salientar que, desde os tempos de guerra, como presidente de Angola, presidente do MPLA, chefe de governo e comandante em chefe das Forças Armadas, José Eduardo dos Santos sempre demonstrou-se pelo seu comportamento de oportunista e assassino comprovado, monitorizando os autênticos filhos da pátria na época, como William Tonetti e David Mendes. Presentemente, José Eduardo dos Santos é da natureza tímida, arrogante, que não cessa de manipular o nosso povo, exigindo a demissão dos líderes legítimos do povo angolano. Os cargos mais importantes da nação são ocupados pelos familiares e estrangeiros que tiram dividendo e enriquecem-se de uma forma ilícita e gratuita, quanto os autênticos filhos de Angola passam tempo na zunga e outros servem de mãos de obra dos multinacionais. Até prisioneiro chinês exportado em Angola caga e mija por cima do angolano. O exemplo concreto e humilhante é de ver angolanos torturados e assassinados pelos prisioneiros chineses dentro da nossa terra. Qual governo ia permitir que os estrangeiros mijam e cagam e matam os seus cidadãos? Isto é sem dúvidas que o governo dirigido por José Eduardo dos Santos é um governo dos estrangeiros, vindos e importados por todo o lado. Um vagabundo português, brasileiro ou chinês que deixa o seu país pelas razões econômicas e vai para Angola é considerado como cooperante e ganha 15 vezes o salário de um angolano. Quase hoje em dia, todas as antigas namoradas de José Eduardo dos Santos ocupam os grandes cargos ou os cargos mais importantes das instituições do nosso país. Isto é inadmissível e incompreensível numa nação que pretende desenvolver-se e democratizar-se como a nossa.
Será que o obreiro é mais que o seu patrão? Isto só tem que acontecer em Angola. Um país dirigido pelos criminosos e homens pouco atentos. Angola é um país potencialmente rico e os seus povos merecem dignidade. Um dia, do caminho de serviço à minha residência, encontrei-me com alguns amigos e ao nosso lado estava um cidadão guinês com identidade angolana. Um dos amigos chamou-me pelo meu nome, da Silva. Eu respondi sim, sem complexo. Infelizmente, o compadre guinês que estava ao nosso lado não consentiu-se e interrogou-me sem descanso. Camarada, tu és angolano? Respondi sem complexo que eu era sim angolano. Que eu sou angolano. Sem mastigar os dentes. O homem africano voltou a interrogar-me pela segunda e pela terceira vez e logo senti-me ofendido porque sabia perfeitamente que algo não ia bem. Apesar de tudo, consegui de facto travar a minha raiva no interior de mim. O mais grave aconteceu quando o compadre aproximou-se de mim para contradizer-me, dizendo: o senhor não é angolano, mas um lama. Engoli as primeiras salivas. Mesmo assim, o guinês não deixava de insultar-me naquilo que ele aprendeu e ouviu de Angola. Para fazer-me vomitar a saliva engolida, disse novamente o guinês: o senhor não é angolano, ou o senhor não é angolano, porque se fosse angolano, não estaria aqui a gemer. Olhei para ela e perguntei o que queria dizer exatamente com isto. O homem africano não hesitou desta vez de dizer-me a verdade e rebentou: vocês angolanos sois patetas, porque eu fui ao vosso país e à volta de 2 meses consegui saquear ou pescar mais de $200.000, inclusive a vossa identidade nacional. Senti-me um pouco revoltoso. Mas o rapaz não deixou de insultar-me, dizendo que hoje em dia, ainda posso entrar e roubar novamente o vosso dinheiro e a vossa identidade como quiser. Ninguém pode me aprender, porque eu tenho amigos generais e sou mais que um angolano. Como a raiva não desiste,
tentei travar, mas infelizmente fomentou as minhas lágrimas secas e atirei-me contra o Guinés, partindo-lhe os 3 dentes da frente. Isto é para dizer que a má governação e a ausência da fiscalização do nosso país compromete o bom nome de Angola e às vezes os inocentes são vítimas do sistema. Lamento o facto de ver que aquele que se diz ser homem de liberdade, arquiteto da paz, doador de lições e dirigente da coisa pública, não deixa de mostrar a sua incompetência, dirigindo com arrogância e soberba um povo doente, pobre e miserável do continente. Há certas províncias de Angola, desde 1974 até hoje em dia, nunca viram a luz, a água potável, as escolas, nem centros de saúde. Como o caso de Maquela do Zombo, Beu, Sacandica, Quilufuta, Quimbela e Quibocolo. Estamos aonde afinal? Ainda vem com slogan lisonjeiro e gratuito de Cabinda ao Cunene, um só povo e uma só nação. A minha comuna do Beu foi excluída e separada de Angola. Para quem vale finalmente este slogan? Esta é simplesmente e pura manipulação de quem quer manter-se no poder eternamente. Obviamente, sou o mais pequeno de todos os elefantes, hipopótamos e búfalos que representam Angola, cuja maioria são doutores e engenheiros, enquanto não têm nada de doutor, nem de engenheiro ou de engenharia. Sou mais pequeno, mais grande em pensamento, duro em tarefa, com ideais, coragem e uma determinação que às vezes frisa a temeridade e dá um suor frio aos meus adversários. Por isso, o complexo não faz parte da minha vida e nem o meu gênero, porque creio e acredito na mudança e as minhas convicções. Digo-vos estas coisas para que saibam o que eu sou. Isto é, não defendo uma causa do interesse pessoal, como certos tiranos e seus seguidores têm defendido, mas defendo o interesse comum e gostaria de ver o meu e o seu país num desenvolvimento sustentável que vai ao encontro das preocupações do seu povo. Também, como saibam que os angolanos da boa-fé e de todas as convicções
tanto deram para defender os interesses comuns do nosso povo contra a ditadura, a corrupção, o saque, o branqueamento do dinheiro sujo pela parte da elite burguesa e neocolonialista em Angola. Ao longo dos anos 90, surgiram grupos sociais a favor da paz e da promoção da justiça social que desencadearam iniciativas importantes e consideráveis com fins de transcender a crise política permanente no nosso país e salvaguardar Angola da imoralidade em que encontrava-se. No curso desta arena política polarizada, dominada pelo MPLA e de outro lado pela UNITA, este facto mais tarde criou novas forças políticas e cívicas para a promoção da paz, da democracia no nosso país, como uma alternativa para a alternância política. No fim deste percurso, finalmente todas as iniciativas contribuíram e facilitaram apenas o MPLA para manipular, minar, partidarizar, corromper e escamotear de uma forma tão gratuita a nossa nação, o nosso povo, os nossos direitos e as nossas liberdades fundamentais. No seu discurso recente, dirigido à nação no mês de dezembro de 2011, José Eduardo dos Santos disse que o objetivo do Executivo criar políticas para melhorar a vida do cidadão e todos são chamados a participar para a construção do país. José Eduardo dos Santos, na sua participação, na sua particularidade, chama os angolanos, ou todos os cidadãos, dizendo que todos são chamados a participar para a construção do país. José Eduardo dos Santos, na sua mensagem de fim do ano, de ano, definiu como objetivos essenciais para 2012 erradicar a pobreza, analfabetismo, as injustiças sociais, a intolerância, os preconceitos da natureza racial, regional e tribal. Ainda o Executivo rebente, com a boca cheia e arrogante, dizendo: por mérito próprio, conseguimos alcançar tudo aquilo que queríamos. Com determinação, coragem, firmeza e grande vontade de vencer, conquistamos a independência e mais tarde a paz, construímos o nosso Estado e estamos a desenvolver o país em democracia. No seu discurso dirigido à nação no mês de dezembro de 2011, José Eduardo dos Santos não pautou a sua arrogância, manipulando ou continuando a manipular a nossa nação numa Angola que pretende desenvolver-se e democratizar-se. Eduardo dos Santos disse que o objetivo do Executivo criar políticas para melhorar a vida do cidadão
e todos são chamados a participar para a construção do país. Se o executivo é identificado como o único líder do povo angolano, com um governo composto a 100% de vagabundos do MPLA, sem partilha de poder, nem das riquezas do nosso país, governam e desgovernam, mandam e determinam, branqueiam, saqueiam e matam os filhos de Angola. Sejamos claros e honestos, meus irmãos e minhas irmãs. Que tipo de políticas os angolanos podem esperar do executivo oportunista, corrupto e egocêntrico? O que quer dizer finalmente o mérito próprio de conseguir alcançar tudo aquilo que queriam? A resposta certa seria: o MPLA e José Eduardo dos Santos conseguiram por mérito próprio alcançar tudo, isto é, o saque, o aumento vertiginoso da corrupção, o aumento da pobreza, os contratos cegos, com o objetivo de hipotecar tudo e todos. Isto realmente conseguiram. E nada mais. Os angolanos, sejam do interior como da diáspora, já estamos fartos dos discursos do executivo, os discursos destrutivos e demagogos que não ajudam a nossa sociedade. O que nós queremos é o abandono imediato e incondicional do poder, a fim de permitir aos angolanos da boa-fé dirigir ou conduzir o destino dos angolanos. A paz foi conquistada pelo sacrifício e sangue dos filhos dos camponeses angolanos. Naquela altura, não se falava da manada do presidente. Finalmente, onde andava esta manada que agora apresenta-se como dono da terra? Os neocolonialistas, MPListas, sacrificaram os filhos dos pobres e miseráveis de Angola numa guerra do interesse pessoal de José Eduardo dos Santos, filhos, tios, sobrinhos e sogros. Onde estava a Isabel dos Santos, o Zenu, o Zedu, a Tsizé ou tantos outros espalhados através do mundo? Será que José Eduardo dos Santos já uma vez pegou em armas para combater contra os seus inimigos? Após a libertação de Angola e a conquista da paz pelo sofrimento e sangue dos pobres angolanos, surgiram os donos da terra. Isto é revoltoso, meus irmãos e minhas irmãs. Só concordamos realmente se porventura me falasse do mais importante é resolver os problemas do povo. O que nós queremos é a liberdade e a democratização do nosso país. O resto nos interessa pouco. O fim da guerra civil em Angola. Acho absurdo e patético engolir alimentos sem ter ainda mastigá-los. Também da mesma forma, não se pode falar do fim da guerra
civil em Angola, sem fazer ainda referência às razões e às consequências da guerra, isto é, a independência do nosso país, não foi o início da paz, mas ao contrário foi o início da guerra civil em Angola. Mas quem provocou a guerra civil em Angola? A falta de consenso entre os três movimentos independentistas, nomeadamente o MPLA, de Agostinho Neto, a FNLA de Holden Roberto e a UNITA de Jonas Savimbi, aliás, foram uma das primeiras circunstâncias que alimentaram a guerra civil em Angola. O controle do país e, em particular, da capitalina angolana, Luanda, também tornou-se um pragmatismo para chegar a um acordo consensual entre os movimentos independentistas e os seus apoiantes estrangeiros que deram uma dimensão internacional ao conflito, transformando-o em guerra fria entre os capitalistas e os comunistas do outro lado. Sobretudo, pode-se aperceber que tudo isto era questão de quem queria forçamente manter-se no poder pela força das armas. No curso dos acordos da paz e da reconciliação em Bicesse, em Portugal, entre os beligerantes, registrou-se um grande fracasso pela parte dos então beligerantes. Apesar de tomar o poder, reduziu ambos parceiros independentistas, em particular o MPLA, que era na época, aliás, um parceiro direito e de preferência de Portugal, que contestava a tomada do poder pelos verdadeiros e autênticos filhos da terra, Jonas Savimbi da UNITA e Holden Roberto da FNLA. Cujo erro, de facto, continuou no milenário com a negação da UNITA e de outros partidos políticos que também deveriam contribuir neste processo de reconciliação interrompida após o golpe do Estado das eleições ocorridas em 2008. Ora bem, Deus endereçou-me estas palavras dizendo: assim diz agora o Senhor que te criou, ó Angola, aquele que te formou, ó minha Angola. Não temas, porque resgatei-te, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, estarei contigo, e os rios não te submergirão, não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimará, nem a chama arderá em ti, porque sou o Senhor teu Deus, o Santo de Angola, o seu Salvador,
por teu resgate dei Angola e em teu lugar a cidade alta e Futum, porque mereces um preço diante dos meus olhos, Angola. Visto que foste precioso aos meus olhos e és digno de honra e eu te amo, portanto, darei homens por ti, os povos pela tua vida. Não temas, porque eu estou contigo. Trarei a tua descendência desde o Oriente e te ajuntarei desde o Ocidente. Direi ao norte, dá, e ao sul, não retenhas. E chama aos meus filhos de longevitude e as minhas filhas das extremidades da terra, todos aqueles que são chamados pelo meu nome e que criei para minha glória, que formei e que fiz. Faz sair o povo cego que tem vistas e os surdos que têm ouvidos. Todas as nações se congreguem e os povos se reúnam. Quem dentre vos pode anunciar estas coisas, as quais nos foram ditas pelos nossos entes ontem, por mim hoje e pela geração vindoura amanhã? Que apresentem as suas testemunhas e estabelecem o seu direito. Ouça e diga, é verdade. Vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor. Vós, o meu servo, que escolhi, para que o saibas que acreditareis e saberás que sou eu realmente. Antes de mim nunca existiu uma criatura de Deus, e depois de mim não existirá mais ninguém. Sou eu que é o Eterno. E fora de mim não há Salvador. Sou eu que anunciei, salvei e mostrei. Por isso, não há entre vós um Deus estranho. Portanto, vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor. Sou eu que é Deus. Eu sou desde o começo e não há ninguém que possa escapar das minhas mãos. Operarei quem impedirá-me. Operarei quem impedirá-me. Assim diz o Eterno, vosso Redentor, o Santo dos Santos de Angola. Por causa de vocês, enviarei o diabo fora de Angola e farei embarcar todos os fugitivos medrosos. Mesmo os caldeus dos navios onde vangloriam, sou o vosso Deus, o Criador de Angola e dos angolanos. Eu sou o Senhor, Santo de Angola, o Criador de Angola e vosso Rei. Assim diz o Senhor, o que preparou no mar um caminho e nas águas impetuosas uma vereda. Por isso, não temas nada e ninguém, diz Deus teu Criador, Angola. O resto é simples e uma ilusão ou um vento que passará sem ruído.
Tem paciência, meu povo. Não me glorifico, mas eu glorifico o Senhor, o Eterno, o Criador dos céus, quem conhece o tempo e as circunstâncias. Não pense que o Senhor virou as costas contra nós. Mas a verdade é que os angolanos devem acreditar e apostar-se pela mudança. Hoje, torna mais um exemplo para a África Central. A determinação e a coragem do povo do Congo Democrático. Como sabem, o Congo Democrático é um país que foi gerido durante dezenas de anos pelos ocidentais e americanos. Politicamente, socialmente e culturalmente, o Congo pertenceu aos colonos, antigos colonos e os novos neocolonialistas e estrangeiros que governam o país. Mas é de salientar que este povo, depois de uma certa altura, consentiram e proporcionaram um projeto ou iniciativas populares que são vistas do Congo até o exterior, graças à determinação e à coragem que fez deste povo um povo sábio, um povo determinante e um povo corajoso. Hoje, penso que estes povos podem acreditar numa mudança e do derrube do regime do Kabila, Kanambe, um impostor metido no poder para defender os interesses dos estrangeiros, escamotear e subalternizar os filhos autênticos do Congo Democrático. Isto é para dizer que em Angola não há qualquer promessa de um governo. José Eduardo Santos já não tem nada para dar aos angolanos. A edificação da paz ou da democratização do nosso país depende de cada um de nós. Não pode existir um só líder para milhões de pessoas numa república tão rica e de muitos angolanos. Ninguém pode ser subalternizado ou afastado da sua própria terra ou do seu próprio país. Os desafios e oportunidades que foram criadas e tantas comissões, tantos comitês, tantos ministérios e tantos grupos de bandos a fim de saquear
branquear e transferir o bem público nos paraísos fiscais com fins de alimentar os antigos colonos e seus parceiros multinacionais. Nada mais que isto. O objetivo deste governo é de penalizar e humilhar o angolano, saquear e, no fim, hipotecar o país no seu inteiro. É por isso, é tempo para que os angolanos reúnem-se. É tempo que a oposição acaba os conflitos internos que tornam cada vez mais eternos os conflitos internos dos partidos políticos têm impedido cada vez mais a tomada de consciência do nosso povo ou de certos homens honestos que temos em Angola. Por isso, o tempo e o dinheiro com a vinda da Revolução Laranja ou da Primavera Árabe, que começou como a do nosso conhecimento na Tunísia, no Egito e na Líbia, não pode escapar o nosso país, porque em relação à Tunísia, o Egito e outros países árabes, eu penso que nós somos as primeiras vítimas. Por isto, nós devemos tomar em conta e considerar este pragmatismo que impede o desenvolvimento sociopolítico e cultural da nossa nação. Portanto, a reconstrução da Angola é apenas montagens, manipulações da imagem internacional da Angola para mostrar mais uma vez que Angola vai no bem, que a economia angolana aumenta-se cada vez mais. Meus irmãos e minhas irmãs, um país onde a economia aumenta-se de uma forma radical e espontânea, deveria haver mudança social neste país. Os angolanos não deveriam ter a falta de água potável, da luz e de todas as necessidades de base ou primordiais que todo o povo africano tem. Se na verdade a economia angolana aumenta-se cada vez mais de 15 a 20%, por que os nossos povos não têm infraestruturas? Por que não temos hospitais, escolas condignas, adaptadas no modelo do mundo atual? Por que as nossas aldeias continuam desvaziadas? Por que o analfabetismo? Os jovens menores de idade frequentam, aliás, o ensino precário à noite. Aqui, realmente, quem vai estudar à noite
é um profissional que não tem tempo de dia de passar o tempo num banco, em cima de um banco, mas depois do serviço pode ir, obviamente, seguir alguns cursos noturnos, mas não é para os jovens. Portanto, a fiscalização no nosso país torna já um óbvio. O executivo nunca foi fiscalizado. A elite nunca foi fiscalizada. Os filhos, tios, sobrinhos, sogros nunca foram fiscalizados. José Eduardo dos Santos cria cada vez mais grupos, associações, isto tudo é para aproveitar e saquear o bem público e transferi-lo para o exterior ou nos paraísos fiscais. Através destes grupos, o veículo neocolonialista consegue criar estruturas fora do comum, forçando a política internacional com o objetivo de enfraquecer e descartar a possibilidade de tomada do poder pelos autênticos filhos de Angola. Sobretudo, este veículo vai utilizar ou utiliza os angolanos mais fracos e mais ignorantes para dar corro aos próprios irmãos e facilitar a máquina neocolonialista de controlar as nossas riquezas e exterminar os dirigentes legítimos do povo. A favor do MPLA, Partido Estado. E ao aproximar dos séculos XX, emergiu uma força cívica com a visibilidade e que influenciou a tomada de decisão política no nosso país. A paz militar, de facto, não foi conquistada pelo José Eduardo dos Santos, nem por pares, como certos generais assassinos pretendem interpretar nos seus discursos. E cânticos comunistas, mas foi um mérito do povo angolano, pela sua determinação e coragem, conseguiu abandonar o caminho da guerra para optar a via democrática no nosso país. De facto, os partidos políticos da oposição falharam nos seus objetivos de alcançar um patamar consensual para a tomada do poder absoluto, já que a guerra foi resolvida militarmente. A política ou os políticos falharam nos seus objetivos. A dita primeira força da oposição angolana, a UNITA, mostrou a sua fraqueza e deixou-se induzir num erro irreparável e permanente de assinar contratos cegos entre o rato e o lobo, que iriam depois derrubando
e derrotando, deixando sem força de atacar o seu adversário. Sem poder de resistir contra o seu inimigo e com um líder muito débil e corruptível, tudo porque a ausência do gato fez com que o rato dançasse sem qualquer perigo. Este movimento parece ter falhado no seu objetivo de alcançar um acordo negociado para o conflito angolano, já que a guerra foi resolvida militarmente. No entanto, uma análise mais aprofundada mostra que o movimento cívico sempre diferenciou o fim da guerra e da paz. Em muitos aspectos, um dos aspectos dos movimentos cívicos angolanos pela paz seria, no seu contexto geral, e preconceito de paz, entendido num sentido amplo de criação de uma sociedade justa e equitativa. Depois do fim da guerra civil em Angola, os angolanos ou os partidos políticos falharam, os nossos velhos falharam por não terem cumprido o seu dever de reconciliar os angolanos e de criar uma sociedade de paz, tranquilidade, onde todas as forças deveriam contribuir para o desenvolvimento do nosso país e dos seus povos. A má governação afetou, de facto, todos os grupos. A corrupção que alimenta a pobreza no seio dos nossos povos. Hoje em dia, todos líderes políticos tiram dividendos, aldrabando o seu povo que tenham defendido de osso e de sangue. Não acredito em um partido político angolano, porque todos são corruptíveis, são corruptos e comem no mesmo prato com o diabo. Se porventura a UNITA quisesse demonstrar esta credibilidade ou competência de ser o primeiro partido político angolano e adversário legítimo do sistema, não deixaria nenhum momento de paz e defendia com rigor os interesses da nação e do nosso povo. Mas este tipo de manipulação, este tipo de aldrabice que continuam a envergar e dar a cor ao nosso povo de forma passa a entender que trata-se de uma verdadeira oposição, finalmente também fazem parte do mesmo prato.
de facto, abracei e gostei da reação do nosso irmão Chivucovuco de abandonar a máquina e tomar um outro rumo. Este já era o objetivo, ou isto já era esperado pelos angolanos há muito tempo, não é? Mas depois de um longo tempo de cativeiro samacovano, este homem finalmente hoje decidiu tomar o seu rumo e esperamos, de facto, novos projetos para que o MPDA possa abraçar uma nova força política que defende os mesmos ideais para o interesse do nosso povo. Meus irmãos, minhas irmãs, não estou aqui a defender interesses pessoais, como acabei de dizer. E não o faço para tirar dividendos, mas é uma obrigação da cidadania. E um orgulho e patriotismo da minha pátria Angola. Não é porque não é por falta de condições ou de milhões de dólares que os outros saqueiam dia e noite no meu país, mas eu faço por amor da pátria. E, ao contrário, eu investi e continuo a investir muito dinheiro da conta própria, pelo suor do meu sofrimento, pela causa justa de Angola e dos angolanos. Por isso, hoje chegou o momento para que cada um de nós decida, cada um de nós leve em conta esta preocupação do nosso país e das nossas populações. Os angolanos são marginalizados, são subalternizados, são humilhados e os estrangeiros apoderam-se das nossas riquezas. Enquanto nesses países onde nós vivemos, o estrangeiro continua a ser considerado como estrangeiro. A transparência e a responsabilidade são os fundamentos de um governo e dos governantes desta pátria ou deste país. O desenvolvimento social, econômico, a liberdade de opinião e da associação, a salvaguarda de direitos humanos, deveriam ser as preocupações primordiais da nossa Constituição. Mas o que é que temos em Angola? Temos uma Constituição que nunca foi respeitada pelo próprio dono da Constituição. As regras, os pretextos hoje em Angola servem de leis
para serem cumpridas pela sociedade sem voz e pelo todos aqueles que não fazem parte da elite angolana ou burguesa. Por isso, acabe hoje pelo próprio vítima das extorsões, pelo próprio vítima das injustiças sociais, de levar a cabo ações que podem penalizar o sistema que continua a nos matar dia e noite. Já estamos fartos de morrer indignamente. Já estamos fartos de ouvir discursos disfarçados. É hora para que o angolano tome o seu destino a sério e a mão, como tantas outras nações do mundo. Hoje, o desenvolvimento e a democratização do nosso país não depende da Europa nem da América, mas depende dos próprios angolanos, depende de cada um de nós, pelo patriotismo, pela coragem, determinação e pela fé para a mudança da nossa nação. É isto que fará o angolano um homem credível, um homem honesto, um homem de coragem e determinação. Não esperam do Ocidente, nem da América. Ao contrário, hoje, as ações de um povo, ou a determinação e coragem de um povo, derruba e destrói todos os sistemas tirânicos, todos os sistemas ditatoriais do mundo. É através da coragem e a determinação do povo. Eu, pessoalmente, não acredito em eleições, porque as eleições são manipuladas, as eleições são organizadas e metodicamente preparadas pelo sistema. Hoje vimos a antiga namorada tomar a posse do presidente da comissão eleitoral, sem compatibilidade, sem habilidades de poder dirigir uma tal comissão. Também, do outro lado, a minha crítica vai aos partidos políticos. Os partidos cegos, os seus dirigentes, que assinam cada vez mais documentos sem ter ainda passado uma vista, sem ter ainda observado e apreciar autenticamente antes de assinar esses documentos. O primeiro erro foi antes das eleições de 2008, onde vimos uma UNITA egocêntrica que pretendia eliminar o resto dos partidos políticos pelo egocêntrico
de poder restaurar um sistema dualista, oportunista, dirigir Angola entre o MPLA e a UNITA da outra parte. Este erro fez com que a UNITA possa ser reduzida totalmente e por completo, que não era o pensamento do Samakuva, um homem que eu respeito. Hoje, este erro vai se repetir novamente, além da Constituição atípica. Vimos recentemente a aprovação da lei eleitoral, apesar de não ter favorecido absolutamente os povos de Angola, mas esta lei foi aprovada sem contrapeso da oposição. Tudo isto mostra que a oposição está numa ordem dispersa e desorganizada. Também o sistema no poder não é o melhor. São os primeiros desordentes, trafulheiros, que esbanjam e destroem projetos comuns e consensuais da nossa pátria. Como é sábio, o MPLA não vem para construir Angola, mas vem para destruir Angola. Porque o MPLA é um partido que vem de um lado qualquer. O MPLA não é um ideal nacional. O MPLA foi um ideal internacional, com o objetivo de saquear e hipotecar o nosso país. José dos Santos é um homem que nunca respeitou ninguém e nada, nem a sua própria lei que ele inventou, enquanto em todos os países a Constituição é o manual de uma nação e nunca pode ser alterada por uma simples razão ou por simples razão de manter no poder eternamente. As verdadeiras constituições existiram desde os tempos, desde os anos 60 ou 50 mesmo. E as suas modificações são consentidas e discutidas de uma forma transparente, democrática e consensual. E isto não acontece no nosso país. É por isso os angolanos precisam uma urgência de leadership, conforme acabei de referir-me anteriormente. Os angolanos têm falta de um leadership que é capaz de conduzir o destino dos angolanos e de Angola em particular. Por isto, deve apostar-se com a nova geração. A nova geração tem de tomar o poder. É só com ela que poderá existir o espírito de reconciliação e mútua para a mudança da nossa sociedade e do nosso país. Só deve ser com espírito mútuo,
mútuo, um espírito humano, humanista, capaz de unir a todos os angolanos e os nossos amigos de Angola interessados em investir no nosso país para participarem de uma forma direta no desenvolvimento e na reconstrução da Angola. Mas a reconstrução da Angola hoje é feita de uma forma parcial. E vimos por aí montantes de associações, de empresas imobiliárias ou móveis para tirar dividendos ao detrimento do povo angolano. Construíram uma zona depois de 32 anos. Isto parece para um angolano uma mudança total. Construíram um quilamba que acha, ou uma certa área que é beneficiado, ou que o beneficiário é o estrangeiro. Isto não se trata de uma reconstrução de Angola. A reconstrução de Angola tem de ser palpável e vista por todo o lado do país, não só em Luanda, não só no Bengo, no Kwanza Sul ou Kwanza Norte, mas também nas Lundas, no Norte ou no Uís, no Zaire, no Cunene e por todo o lado do território nacional. Recentemente eu tive acesso de uma informação do ministro do território que vinha denunciar as precariedades e o perigo de desaparecimento de certas zonas ou certos municípios como Quimbele e tantos outros, por falta de infraestruturas e por falta de um projeto nacional, urbano e suburbano que vai ao encontro das necessidades e das demandas do nosso povo. Por isso, isto acaba a todos nós de contribuir de uma forma enérgica nesta luta ou nesta revolução que tem como objetivo o fim da ditadura ou do ditador José Eduardo dos Santos de Angola. José Eduardo dos Santos camoteia, esbanja, subalterna e viola a sua própria Constituição e ninguém tem fiscalizado este homem, que é um simples cidadão como todos nós. José Eduardo dos Santos não pode ser considerado como um Superman ou como um extraterrestre, mas é um cidadão, até se calhar José Eduardo dos Santos falsificou a identidade nacional,
porque ele nunca foi asilado em Angola. Nasceu em São Tomé e cresceu em São Tomé. Vem já em Angola com uma idade avançada. Quando é que José Eduardo dos Santos pediu asilo em Angola? Quando é que José Eduardo dos Santos conseguiu a nacionalidade angolana? Se ela não falsificou a nacionalidade. Ele e tantos outros seguidores cegos e criminosos. Afasta os autênticos filhos da pátria a fim de ocupar os terrenos, vender os nossos terrenos, saquear as nossas casas, saquear a nossa economia e as nossas riquezas, sem prestar contas a ninguém. Este ano, querer como não, começando do Congo Democrático até Angola, uma mudança é certa e é iminente. Lançamos o apelo que não foi respeitado. O nosso ultimato foi publicado através dos meios sociais de comunicação que nós temos. E nunca foi respeitado. Eu acho Angola não pretende ver mais um banho de sangue, porque não tem qualquer lógica e qualquer interesse. O que fez com que José Eduardo dos Santos permanecesse no poder é a guerra, as armas, que retrocedeu o nosso país. Hoje temos uma guerra que é ideológica, uma guerra da média. E por isso, os angolanos devem aproveitar a tecnologia para passar a mensagem ou transmitir a voz de sem vozes, porque temos a crise da comunicação em Angola, que a comunicação foi confiscada, a comunicação é refém dos filhos de José Eduardo dos Santos. Portanto, o Movimento para a Paz e a Democracia em Angola, MPDA, vai lançar nos próximos dias uma rádio que vai servir para passar a palavra e difundir a informação nacional e internacional. Este é um meio muito importante que poderá permitir a todos de nós de exprimir-se livremente, porque compreendi depois que muitos angolanos não têm acesso à internet e nunca interessaram-se pegar num jornal, numa revista, ver o que é que se passa realmente no nosso país e no mundo em particular. Minhas irmãs, meus irmãos, agradeço esta amabilidade que me foi prestada. Agradeço a vossa disponibilidade e espero nos próximos dias haver mais mexidas e mais ações. Convido-vos todos, a diáspora em particular, no dia 18 de fevereiro,
num debate intitulado Eleições ou Revolução. Venham todos, cada um de nós pode dar o seu ponto de vista em relação ao seu pensamento, o que é que pensa de Angola, ou quer continuar a ver os nossos povos no sofrimento, a morrer indignamente. Hoje, Angola torna a vida mais cara do mundo, enquanto milhões escapam aos bolsos dos angolanos. Milhões de dólares voam nos paraísos fiscais. Recentemente, o governo angolano disponibilizou 32 milhões de dólares só para manipular a comunidade internacional, impedir a comunicação social e a diáspora em particular. Fomos vítimas deste bárbara manipulação. O nosso portal ficou centenas de dias sem ter atuado normalmente. Porque os milhões que circulam por todo lado atingiram a empresa que é proprietária do nosso portal. Vimos Angola 24 horas, que é uma coisa muito lamentável, que até agora o portal da sociedade ou da comunidade angolana não funciona mais. O MPDA vai publicar nos próximos dias 2 portais da comunidade e um espaço da rádio da diáspora que servirá para ouvir todos os angolanos a nível nacional e internacional. Agradeço mais este momento para aqueles que disponibilizaram este momento, o seu tempo de me ouvir e de apreciar esta alocação. Acho um momento importante que os angolanos devem aproveitar. Aqui, há alguns dias, efetuei uma viagem para os Estados Unidos. O meu regresso, manterei consultas com todas as comunidades angolanas na diáspora e, eventualmente, a instalação da direção do movimento para a paz e a democracia em Angola, no interior de Angola. Angola é nossa pátria. Ninguém pode ser prejudicado nem excluído de viver os seus bens e as suas riquezas. Aqui nesta pátria, ou neste país em que estamos, seja como for a identidade, ou aquilo que se chama naturalidade, há sempre a separação de direitos entre os estrangeiros e aquelas que se chamam donos da terra. Não se pode igualar um estrangeiro com o dono da terra, o que é o contrário na nossa terra. Na nossa terra, o estrangeiro mija e caga por cima do angolano. Porque o governo no poder
é um governo estrangeiro e não trabalha ou não funciona para os angolanos. Por isso acaba o próprio angolano de tomar em conta e de tomar a direção das instituições da nação. É momento oportuno e iminente. Muito obrigado pela disponibilidade e pelo tempo que me foi prestado. Noite feliz e um ano próspero na sua vida e na vida familiar. Muito obrigado. Boa noite. Que Deus vos abençoe e abençoa Angola igualmente.